Se você anuncia no Meta Ads ou pretende começar, a sua conta pode tomar um bloqueio a qualquer momento. E sabe o que é o pior? Na maioria das vezes é por um erro seu que você nem sabia que estava cometendo. Infelizmente eu já perdi conta de anúncios, eu já tive IBM bloqueada e por isso eu vim aqui trazer para vocês, depois de muito erro e estudo, os 5 motivos principais que causam bloqueios na sua conta de anúncios. Se você roda low ticket, se você roda SaaS, independente do seu tipo de produto, você está suscetível a cometer esses erros que podem acabar estragando todo o processo seu de criação de pixel, do desenvolvimento, perder toda a estrutura que você já tinha criado e ter que começar tudo de novo. E já vou deixar avisado que o erro número 4 é o que pega a maioria das pessoas, só que ninguém fala sobre ele. Então vamos para a tela do computador que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Então vamos lá. Antes da gente entrar nos erros, você precisa entender uma coisa. O Meta, ele não quer te bloquear. O Meta, ele quer o seu dinheiro. E ele tem um ecossistema automatizado de revisão que analisa literalmente tudo. Então, é o seu criativo, é a sua página de vendas, é o seu destino, seu histórico da sua conta, seu comportamento de gastos. E se qualquer um desses sinais acabar aparecendo suspeito, ele derruba a sua conta e depois ele pergunta. Simples assim. É desse jeito mesmo. Então, os erros que eu vou te mostrar aqui não são coisas óbvias. Não é sobre você estar vendendo uma coisa que é ilegal. É simplesmente sobre o seu comportamento que acaba parecendo normal pra gente, mas o algoritmo do Meta acaba entendendo como algum tipo de fraude, entendeu? Então, para essa aula ficar até mais didática, eu fiz aqui um PDF para vocês irem acompanhando junto comigo. Então, qual que é o primeiro erro? O primeiro erro é você querer escalar rápido demais. Isso é um erro comum para iniciante. É clássico. O cara começa a anunciar e ele vai ver que tá vendendo e no dia seguinte ele quer dobrar o orçamento, vai de R$50 para 200, 500... E aí essa conta, obviamente, vai acabar caindo, porque, o Meta não entende isso como uma coisa normal, você simplesmente, de um dia para noite, triplicar o seu gasto de anúncio. E isso acontece porque a Meta interpreta como um aumento muito brusco de gastos que não faz sentido com o seu comportamento e ele entende como um comportamento suspeito. É a mesma lógica do seu cartão de crédito, que se você gasta R$200 por mês e do nada você faz uma compra de 5 mil, o banco vai fazer o quê? Ele vai lá e bloqueia, é simples. E como que a gente vai evitar isso daqui? Como que a gente vai fazer do jeito certo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que no dia 1 você colocou R$50. No dia 2, você vai aumentar até 65, porque a gente vai tentar manter uma faixa de, no máximo, 20 a 30% a cada dia que você quiser aumentar. Então, vamos supor, no dia 1 você teve R$50, no dia 2 você colocou 65, no dia 3 você aumentou para 80, no dia 4 você aumentou para R$100. Isso aí é um crescimento gradual que vai te proteger um pouco com relação a essas suspeitas. Pode estar vindo a fazer sua conta cair. Pode parecer um crescimento lento, né? Você aumentar de 50 só para 65, às vezes você querer aumentar mais. Pode parecer lento, mas é exatamente esse motivo que faz com que a sua conta mantenha ela ativa sem tomar algum bloqueio com relação ao aumento, né? Então, escalar devagar é escalar sempre. Segundo erro são os criativos com claims proibidos. O que é isso? São aquelas promessas que parecem inofensivas, mas acabam violando alguma métrica, alguma lei que tem dentro do Meta Ads, tá? Então, às vezes você quer dar aquela trapaceadinha, né, forçar um pouco mais a copy, mas, né, o Facebook não é burro, ele tem uma inteligência muito esperta por trás que às vezes acaba interpretando isso de maneira errada. Isso aqui é um pouco traiçoeiro, né? Muita gente às vezes faz isso sem nem perceber. Só que o Meta, ele tem uma lista enorme de coisas que você não pode prometer num anúncio. E não é só coisa óbvia, tipo assim, emagreça 10 quilos em uma semana. Isso pode acontecer como, por exemplo, se você falar num anúncio, ganhe R$5.000 por mês utilizando esse meu método. Pode ser que essa frase, né, você ganhar 5 mil por mês, acabe dando uma promessa financeira que às vezes ele interpreta como talvez um golpe, não sei. Então aqui eu deixei algumas promessas de resultado específico, né? Então, ganhe 5 mil por mês, emagreça 10 quilos em uma semana. Isso aqui é resultado garantido, funciona com qualquer pessoa. Tudo isso, muito provavelmente, se você ficar falando e batendo em cima, provavelmente você pode acabar tomando um bloqueio, tá? Uma outra categoria que faz com que você possa tomar algum bloqueio, a questão dos atributos pessoais. Óbvio, vamos supor que você vai fazer um produto de emagrecimento, você não vai falar que o seu público que o cara é gordo.
né? Então é algo meio que intuitivo, né? Mas tem alguns que às vezes acaba passando que você nem percebe. Então, se você tá endividado, por exemplo, esse anúncio é para quem tá desempregado. Se você falar essas coisas, pode ser que, né, esses textos eles acabam violando a política de atributos pessoais do Meta. Então, tomem cuidado com isso. E aqui eu deixei alguns macetinhos para vocês, né? Como vocês podem reutilizar. Então a gente tem como falar esse tipo de coisa, mas dando uma modelada na frase. Então, por exemplo, ao invés de você falar ganhe 5 mil reais por mês, você pode falar método que me gerou 5 mil em faturamento. Ao invés de você falar você está endividado, você pode falar para quem quer organizar as finanças, emagreça 10 quilos, você pode falar programa focado em perda de peso saudável, resultado garantido. Ao invés disso, você pode falar método testado e comprovado. Então, assim, tem como você dar uma mascarada no que você quer falar para ficar um pouco menos agressivo, mas de qualquer forma você vai estar falando mais ou menos com relação a isso. Terceiro erro também muito comum, que é o domínio e a página estarem mal configurados. Então, a sua landing page, que é a sua página de vendas, ela precisa parecer uma página profissional. E se ela ficar parecendo com aquelas páginas aqui de golpe, o Meta com certeza vai tratar isso como um golpista também. Então, o que é uma página de golpe aos olhos da Meta? Por exemplo, um domínio novo que não tem histórico nenhum, sem SSL para o site, aquele cadeado que aparece em cima do navegador, que mostra que o seu site é seguro, né? Sem nenhuma política de privacidade no seu site, sem termo de uso, sem página para um contato, né? Para o cliente poder fazer um contato com você, caso ele queira pedir um reembolso ou tirar uma dúvida. Tudo isso tem que ter num site, são coisas básicas para você desenvolver um site. Então, se você está mandando os seus clientes, né, o seu tráfego para uma página que não tem esses atributos aqui, cara, muito provavelmente ele pode entender que isso é um golpe e você acaba tomando aí um bloqueio de anúncio por bobeira. Hoje em dia é muito comum você criar uma página ali rapidinho com um cloud, com qualquer inteligência artificial, e você esquecer de colocar esses parâmetros. Então pega isso daqui que eu tô mostrando para vocês, tudo isso daqui, tira um print e, cara, manda pro cloud, quando você for criar com o cloud, ou se você estiver usando a Hostinger, tanto faz. Vê todos esses tópicos e pede para ele fazer. A questão do domínio, por exemplo, se você comprou um domínio ontem, ou comprou hoje e já começa a anunciar hoje também, pode ser um motivo que faça com que você tome um ban. E uma diquinha rápida aqui que eu coloquei para vocês, se vocês já tiverem ali uma ideia de produto e vocês estão numa fase de gravação, de desenvolvimento de produto, cara, primeira coisa, vê o nome, já compra esse domínio, pelo menos antes, uma semaninha antes ali, para você não ter dor de cabeça e mostrar que esse domínio pelo menos já está comprado um pouquinho mais de tempo. Que se você fizer tudo no mesmo dia, pode ser que aconteça algum probleminha com relação a isso, tá? Um bloqueio com relação a isso. Quarto erro é ignorar o aquecimento da sua conta. Isso daqui é de extrema importância. Eu já vi gente perdendo contas, BMs, por conta disso. Esse é o erro que eu falei lá no começo do vídeo, que pega muita gente. A maioria das pessoas acaba criando uma conta de anúncios nova, porque, vi um vídeo de um cara no YouTube lá, que ele desenvolveu um produto, eu vou criar uma conta no Facebook hoje e já começar a anunciar. E pra piorar, o cara ainda tá com um orçamento alto de 100, 200 reais num dia. E, cara, isso aí é a maior furada. Isso aí é a mesma coisa que você criar um Instagram hoje e querer postar 10 Reels amanhã. O algoritmo ele ainda não confia em você, você precisa aquecer essa conta. Começar, colocar os primeiros anúncios no ar, com um orçamento menor, criar suas páginas, usar um pouco do Facebook mesmo. Uma dica que eu posso dar para vocês aqui com relação ao aquecimento de conta, ao invés de você já chegar anunciando lá no Meta como um anúncio de vendas, vincula uma página no Facebook ou no Instagram e faz uns anúncios de engajamento. E deixa rodar ali uns 2-3 dias, porque daí essa conta já vai estar recebendo ali alguns dados, vai mostrar que você só não está ali para vender. E aí sim, depois você faz o anúncio com relação a vendas, Então, daí você cria um anúncio voltado para vendas e cliques para gerar tráfego. E aí, para também evitar, voltando lá no erro 1, quando você for começar a rodar os seus anúncios de venda, escala devagar. Lembra, de 20 a 30%, tá? De aumento a cada vez que você for aumentar. Não aumenta triplicando
e quadruplicando o seu gasto diário, porque senão, cara, vai dar ruim. Quinto erro é você não ter um seguro de conta ou multilogin. Atualmente, eu estou utilizando um multilogin, tô gostando bastante, tá me dando um pouco mais de liberdade para eu poder fazer copy mais agressiva, para eu poder ter uma conta ali e já começar atacando o tráfego, para evitar todo tipo de dor de cabeça com relação a perder uma conta, perder uma BM. E para isso eu estou utilizando o sistema da Launch que vocês estão vendo aqui no meu lado esquerdo. Então ele basicamente é um seguro de contas para você e ele funciona como? Ele vai te dar um IP limpo. Então aqui, por exemplo, na minha conta, eu estou numa cidade e ele está me dando um IP lá de São Paulo. E esse IP ele vai ser dedicado para você poder anunciar. Então mesmo que uma das suas contas venham a cair, você está vendo aqui que eu tenho 3 contas. Então se uma delas acabar caindo, né? Então eu tenho a minha conta principal e essas duas para eu poder fazer os anúncios. E caso uma delas venham a tomar algum bloqueio, eu não perco tudo. Eu posso simplesmente vir e anunciar na minha outra conta, que é meu perfil reserva. A Meta ela não vai conseguir identificar, né, que essas contas estão vinculadas. Então, para estar evitando qualquer tipo de bloqueio, você pode estar utilizando o sistema da Launch, que é o mesmo que eu estou utilizando. Nele você vai conseguir gerenciar os seus acessos, os seus projetos, você vai ter proxies inclusas. Se você tiver um sócio, você pode criar uma colaboração em equipe, você pode vincular todas essas contas, e ele é como se fosse um navegador. Então, por exemplo, eu estou acessando o site da Launch pela Launch, eu posso pesquisar aqui qualquer coisa, né, entrar no Google. É como se fosse um Google Chrome, mas é o sistema da Launch, onde você tá seguro e protegido. Então, rapaziada, tenham um plano B, porque mesmo você fazendo tudo certo, a sua conta pode cair e não tem o que você fazer, não tem com quem brigar. Óbvio que o sistema da Meta, ele erra. Esses bloqueios podem acontecer com quem gasta R$1.000 por mês, R$10 por mês, R$100.000 por mês, só que você não pode ficar desprotegido e deixar toda a sua operação correr risco por conta que você não tem um plano B. Então tenha uma BM reserva, aqueça a sua conta de backup, instale o seu pixel em vários lugares no seu site, no seu produto, na sua página principal. Você pode fazer um backup de públicos e criativos, né, exportando lá pela plataforma. E a questão da proteção, cara, usa o multilogin. Eu tô falando para vocês, é fácil tomar um bloqueio. Se você não quer ter dor de cabeça em ter que criar uma conta do zero, aquecer ela, ou até mesmo ter que ficar comprando contas de anúncio, usa o sistema da Launch. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para quem quiser conhecer. E de verdade, levem isso tudo que eu tô falando em consideração, tá? Eu conheço pessoas que faturavam 50 mil, conheço pessoas que faturavam 100 mil, eu conheço pessoas que faturavam 200 mil por mês e tomavam bloqueio e perdiam literalmente tudo e não tem o que fazer. Tem que começar do zero. Então se protejam, sigam todas as leis da Meta e evitem ao máximo esse tipo de bloqueio. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like que isso ajuda demais o canal. E se inscreve se você quiser mais conteúdos relacionados a marketing digital, low ticket e como fazer um dinheiro na internet. E se você já tomou algum tipo de bloqueio, comenta aqui embaixo que eu quero ler o comentário de vocês, até para eu poder me aprofundar e saber mais sobre isso e evitar qualquer tipo de bloqueio, beleza? Aqui na recomendação eu vou deixar um vídeo onde eu criei um low ticket do zero, minerei, fiz todo o passo a passo e fiz a primeira venda em menos de 24 horas. Se você quiser assistir, é só clicar aqui.